Olá, meus amores, tudo bem? Hoje vamos fazer a leitura aqui para entender como vai ser a energia do mês de outubro. Então, os próximos 30 dias, né? Eu trouxe aqui o pêndulo, a radiestesia e o tarô e a gente vai ter algumas informações. Então, vamos primeiro ver qual vai ser a energia geral do mês para todos nós, tudo bem? Então, a energia que vai reger aí o mês de outubro para todos nós. Vamos ver. Harmonia. Esse mês vai pedir bastante sabedoria, pelo visto, né? A gente vai ter que conciliar bastante a nossa razão e a nossa emoção, ponderar, tá bom? Então, nossa primeira energia aqui, muito clara. Se vocês olharem essa carta, é uma carta muito bonita, uma carta que traz a cor azul. Então, vai pedir pra gente ter paciência, tá? Então é uma energia aí que pede paciência, pede tranquilidade, meditação. Talvez a gente tenha aí algumas questões que a gente precise realmente trabalhar e ponderar para tomar as nossas decisões, tá? Agora a gente vai avaliar qual chakra que vai ser mais exigido de nós nesse mês de outubro. Vamos ver qual é o chakra que mais vai trabalhar nesse mês de outubro. Chakra laríngeo. Nossa expressão, né? Nossa comunicação, a forma que a gente vai se posicionar, a forma que a gente vai se comunicar. É muito importante que a gente tenha muita consciência daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer, para que a gente de fato se expresse e se posicione da maneira adequada. Algumas pessoas têm mais dificuldade de verbalizar e de se expressar, né? Outras têm facilidade, mas não tem muito filtro. Então, aqui está pedindo para que a gente pondere. Então, se eu não falo muito, eu preciso começar a encontrar uma forma de me comunicar e me expressar de forma harmoniosa. E se eu já falo pelas ventas, eu preciso harmonizar a minha comunicação para que ela seja pacífica e não agressiva, tá? Então, o nosso desafio principal aqui, que já deu para a gente ver como vai ser, é o desafio da comunicação, da expressão, tá? E a expressão muitas vezes não é só a nossa forma de se comunicar com os outros, mas é a nossa comunicação com o universo, a nossa comunicação com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente não se ouve, a gente não conversa com a gente e é muito importante que a gente tenha esse diálogo interno para entender o que está acontecendo, o autoconhecimento, tá bom? Então entenda muito bem o que você deseja, quem você é, para que você possa se posicionar da melhor maneira aí no mês de outubro, tá? E agora a gente vai ver algumas energias com relação a cada uma das 4 semanas do mês, tá bom? Então vamos ver a energia da primeira semana, como ela começa. Primeira semana, eu já vou tirar da segunda semana, da terceira e da quarta, certo? Nossas energias da semana aqui. Na primeira semana, saiu a carta da participação. Essa energia ela é bem interessante, porque é uma energia que a gente só consegue participar das coisas quando a gente se posiciona, quando a gente está ativo, quando a gente se mete, né? Quando a gente tem realmente, literalmente, participação. Então, aqui vai pedir para que você participe mais dos processos, tá? Então, esteja inteirado dos processos. Vamos pegar algumas informações adicionais. Então, lembre, primeira semana de outubro, que começa hoje, precisamos participar mais. E a participação, muitas vezes, ela exige que a gente nem sempre a forma com que a gente gostaria que as coisas funcionassem saem daquela maneira. E aí a gente vai ter que entrar no conceito geral, que é o de harmonia. Então, se porventura você tentar participar de algo e aquilo não estiver fluindo,
tenta, de alguma maneira, encontrar um caminho harmônico para essas participações, tá? Então, pode ser que algumas interações não sejam tão fáceis, mas elas são necessárias e a primeira semana exige movimento, tá? Atitude. Então, na primeira semana de outubro, não fique parado. Decida o que você deseja fazer e vá em direção àquilo com foco, com dedicação, com empenho, tudo bem? Então, em complemento aqui sai a carta do carro, que é uma carta de movimento, de velocidade. Então, a gente precisa se movimentar aí na primeira semana de outubro. Vamos pegar mais alguns complementos. Eu já vou tirar direto para as outras semanas, que assim a gente já vai fazendo a leitura completinha aqui, tá bom? Bom, complementando a primeira semana, muitas vezes a gente precisa fazer escolhas, né? Dar as costas para uma coisa para ir em direção à outra. Eu não tenho como ficar de frente para tudo. Sempre que eu me direciono para algo, eu dou as costas para alguma coisa, tá? E tá tudo bem, escolhas são necessárias e nessa primeira semana de outubro talvez você precise fazer de fato algumas escolhas, tá? Aqui fala muito da importância de você se planejar, mas não ficar apenas no planejamento. É importante a ação, eu vou repetir, primeira semana de outubro pede ação, atitude e movimento. Então, decida, né, se conheça, entenda, entre num consenso interno aí do que você busca, quer e precisa, se movimente em direção a isso. Já vamos digerir, né? É importante que a gente possa digerir aquilo que nós não vamos mais manter na nossa vida e estar abertos para aquilo que a gente decidiu focar, tá? E aí, faça o planejamento, se organiza, mas vá. Não fique parado, não fique esperando. A primeira semana de outubro pede movimento, então não fique esperando nada acontecer, tá? É importante que você pegue o que você tem, as ferramentas que você tem e comece a agir, e comece a se movimentar, tá? Já na segunda semana podem vir algumas mudanças, tá? E eu acredito que pensando aqui numa logística do que as cartas estão trazendo, as mudanças vêm para quem se movimenta, né? Então, assim, tudo muda o tempo todo. As mudanças são mais positivas para quem está se movimentando em direção a algo. Porque a pessoa tá com planejamento, tá com foco, tá com direção. Então, quando houver uma mudança, ela tá trabalhando em cima dessa mudança, ela tá trabalhando em cima dessa construção. Agora, se você não fizer a primeira parte, né, da orientação, que é se movimentar, é se decidir, é de fato participar e se autorresponsabilizar pela sua própria vida, isso é muito importante. Participar é lembrar que eu sempre falo, eu acredito muito em Deus e Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, porém a gente tem a nossa parte, né? A gente tem a nossa parcela de responsabilidade e participação. Então, quando você for participar, participe principalmente da sua vida, né? Seja o ator principal dessa história e pegue as rédeas e coordene a sua vida da maneira que você deseja, tá? Outubro tá pedindo isso, tome as rédeas e vá em direção ao que você almeja, tá? E aí na segunda semana a gente já vem com uma energia de mudança. Para algumas pessoas pode ser que venham alguns imprevistos, tá? Na segunda semana de outubro. E aí podem ser imprevistos ou pode ser uma pausa. Então, lembrando que a gente tem um feriado no meio do caminho, então pode estar associado a isso para as pessoas que poderão pausar. Algumas pessoas trabalham normalmente, né? Outras seria essa pausa. E para outras pessoas pode ser algum tipo de imprevisto. Lembrando que essa leitura é uma leitura geral, né? Coletiva. Para as pessoas que vão poder pausar ou que vem um feriado no meio do caminho, algumas pessoas vão estar com a sensação de perda, vendo de forma negativa o feriado no meio da semana. E aí aqui pede o quê? Aproveite esse momento para estar com a sua família. Aproveite esse momento para estar com seus amigos, com pessoas que te fazem bem, para participar de algum evento, para se associar com pessoas que tragam algo de positivo e construtivo na sua vida,
certo? Então, assim, não veja o feriado de forma negativa, de forma improdutiva. A produtividade depende de você. E essa energia vem dessa primeira semana de movimentação. Então, tem um feriado, você já se planejou? Você já se organizou? Você já sabe o que você vai fazer? Então, pode ser que você precise de uma pausa para descanso, mas a segunda semana está falando muito forte da importância das associações. Então, aproveite a segunda semana para trazer harmonia para dentro da sua casa, para as pessoas que você convive, para buscar de fato associações construtivas, tá? Aqui aparece também uma carta que ela fala de muito empenho, muito esforço, você pondo muita energia em cima de alguma coisa, mas ela fala de uma energia que você está gastando de uma maneira um pouco cega, um pouco ignorante, vamos dizer assim. É como se você estivesse pondo muita energia numa coisa que daria para ser extremamente mais leve se você permitisse que as pessoas te ajudassem. Então, na segunda semana, aceite ajuda, peça ajuda. Lembre que a energia principal, ela mexe com harmonia, com comunicação, e o chakra que você precisa trabalhar é justamente o chakra laríngeo, que é o chakra da garganta. Então, comunique as suas necessidades, verbalize o que você precisa, de forma sempre amorosa e gentil, mas se posicione, não fique se desdobrando, se matando, cansando, acabando com a sua saúde. Então, atenção com a sua saúde nesses excessos, tá? E use as pessoas à sua volta como parceiros verdadeiramente e compartilhe as suas necessidades para que as pessoas possam te ajudar. Uma pessoa que fica se posicionando como forte, como autossuficiente o tempo todo, as pessoas não têm como saber o que ela está precisando, porque ela é autossuficiente, é assim que ela se mostra. Então, na segunda semana, procure verbalizar as coisas de forma amorosa, interagir, tá? Aprenda muito a importância do poder da pausa, né? De enxergar as coisas por um outro ângulo, tá bom? E para você que vai trabalhar direto, que o ambiente, né, das pessoas do seu trabalho, procure mantê-lo harmônico também. Talvez você trabalhe bastante nesse feriado para você que vai trabalhar, mas a mesma coisa, cuidado para não cometer excessos, conte com a equipe, tá? Se organize, se planeje para que as coisas não fiquem sobrecarregadas para você. Na terceira semana, já vem uma carta muito legal, que é a carta de momento de colheita. Então, o que você vem plantando ao longo do tempo, talvez agora tenha chegado a hora de você colher. Então, encaixe na sua realidade, mas tem algo que você vem se dedicando muito e que você fala, poxa, eu me dediquei verdadeiramente, de todo o coração, né? Sendo muito honesto, eu fiz a minha parte. E aí, nesse momento, é um momento em que você vai ter um pouco de tranquilidade na terceira semana. Na segunda semana pode ter um pouquinho de mudanças e tudo mais, uma agitação, mas que pede bastante harmonia, lembra sempre da carta de base, tá? Então, medita, respira, ora e se mantenha organizado aí internamente, em paz, tá? E aí na terceira semana vem essa energia de fé, de confiança, de que as coisas vão dar certo. Só que o que acontece, né? Aí, ser de luz, abençoado, né? Ao invés de confiar no processo, né? Você começa às vezes a se lamentar e não enxergar as possibilidades e as coisas que você tem, assim, que já estão na sua vida, né? Então aqui pede para que na terceira semana você tome cuidado para não se fechar em pensamentos negativos, né? Em dúvidas, não deixa a sua mente ficar te colocando numa situação de desgaste emocional, de desgaste mental. Cuidado com essa energia, tá? Então, ali na segunda quinzena, talvez você venha com essa energia de ficar se questionando, de ficar na dúvida com relação a algumas coisas, se perguntando. Não é esse o lugar, né? A terceira semana pede fé. Confia naquilo que você vem fazendo, continua fazendo e tenha fé. Mantenha a sua fé intacta. Acredite que se você está fazendo o seu melhor hoje, não tem outro caminho que não seja um bom resultado amanhã. Agora, se você se desgastar
com preocupações, com medos, com insegurança, não saber para onde ir, a sua ação ela não vai ser tão produtiva e, consequentemente, a sua colheita também não. Então foca no hoje, gente. Foca no hoje, faça o seu melhor hoje, dê o seu melhor hoje, porque o resultado é consequência da sua dedicação de hoje, certo? Então confia, entrega, faz a sua parte, mas confia nessa lei divina, nessa lei do karma que é maravilhosa, né? Então eu tenho que ter confiança no processo, confiança em mim. Então confie em você, confie no que você vem fazendo, tá bom? Aqui algumas coisas podem passar batido na terceira semana por conta desses seus pensamentos muito fechados, tá? Então algumas oportunidades, algumas situações podem vir bem diante dos seus olhos, mas você pode não perceber. Então, sabendo disso, já fica em alerta, já fica atento para você não perder nenhuma oportunidade. E talvez você tenha que fazer alguma escolha novamente ali na terceira semana, mas cuidado para que não seja uma dúvida construída pela sua mente medrosa, tá? Então, para algumas pessoas, de fato, você vai precisar tomar alguma decisão. Dentre várias coisas, você vai ter que escolher uma. Para outras pessoas, é tudo coisa da sua própria cabeça. Tá tudo ok e você tá criando ilusões aí na sua mente, está criando preocupações que não existem, e aí abrindo outras possibilidades que não seria o momento de abrir agora, tá bom? Então, se a vida te trouxe naturalmente opções, você vai precisar escolher. Se você está criando vários caminhos, isso aí é coisa da sua mente, continua focado no seu caminho, não procura assunto, tá? Já na quarta semana vem a carta do rebelde, né? A carta do rebelde ela é bem legal porque é como se você tivesse um poder interno muito forte, mas de alguma forma existe alguma crença limitante que te bloqueia, né? Essa crença limitante pode ser emocional, pode ser mental, pode ser por traumas, pode ser por N motivos, né? Padrões pré-estabelecidos, uma mente totalmente condicionada, uma falta de confiança e um excesso de julgamento. Então, uma autocrítica muito grande, né? Então, eu tenho ideias, eu quero, mas será que eu posso? Será que eu consigo? Né? E aí, a quarta semana pede para você sair desse lugar, para você ter clareza de que você não é perfeito. Você vai ter situações muito positivas, você vai ter características muito positivas, mas você também vai ter características que não são tão positivas e que não são tão habilidosas, digamos assim, tá? Então, entenda que nós não seremos bons em tudo. Então, cuidado com o excesso de crítica com você na última semana ali do mês de outubro, tá? Porque se você continuar se criticando, você não vai atrás daquilo que seu coração está pedindo para você. Você não vai produzir, tá? Então é importante você abrir espaço para o seu poder criativo, seu poder de manifestação, de ideias, sabe? Então tudo aquilo que vier na sua cabeça de ideia, que tocar seu coração, abra espaço para isso se manifestar, verbalize a sua ideia, expresse a sua ideia, né? Vá em direção àquilo que você quer. E aí as últimas cartas trazem exatamente isso, vá em direção àquilo que você deseja, tá? Então, é muito importante, se você parar para observar, a semana começa pedindo para que você se conheça, para que você tome as rédeas da sua vida, para que você não fique nessa história de ai, Deus quis assim, não era para ser, e não entrega para o universo desse jeito, porque existe uma parcela de coisas que não estão sob nosso controle. Mas existem outras que só dependem da nossa movimentação e das nossas decisões. Então, é igual os processos terapêuticos. O terapeuta, ele faz uma parte, mas o paciente tem que fazer a outra. Tudo na vida é assim. Então, assuma a responsabilidade pela sua parte e faça o que tem que ser feito, tá? Pede velocidade, pede movimentação e vai. Depois fala aí de aproveitar a próxima semana para trabalhar suas associações, para se expressar, para não se desgastar, para equilibrar as coisas, se abrir para mudanças que elas podem vir,
né? Depois vem o momento da colheita, onde pede para que você tenha fé, para que você não entre num pensamento louco, doentio, neurótico, de preocupação, tá? Então confia, tenha fé na terceira semana. E por fim, né, a autocrítica, diminua essa autocrítica. E assim, a crítica com os outros também, cuidado com o julgamento. Como a gente trouxe aí um trabalho do chakra laríngeo, pode ser que você esteja que você possa julgar muito as pessoas nessa fase. Então dá uma controlada, tá? Aqui nesse jogo como um todo, traz também um pouco a questão das relações, dos relacionamentos. Então pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade nesse momento para a gente se comunicar. Então, seja os outros com a gente ou a gente com os outros. Então, por isso que essa carta vem pedindo para que a gente tenha muita sabedoria e paciência nesse momento, porque esse vai ser o desafio do mês de outubro. Trabalhar a nossa paciência, trabalhar a nossa sabedoria, ter consciência de que as emoções não são fáceis de lidar. Então a gente precisa acolher os sentimentos das pessoas e os nossos próprios sentimentos, tudo bem? Então pode ser que o maior desafio desse mês esteja nas relações. Não só relações amorosas, mas relações sociais, relações profissionais, familiares, todos os tipos de relação. Elas podem passar por um pouquinho de agitação aí. Então, sabendo disso, já respira, já medita, né? Já se prepara para poder trabalhar a melhor forma de se expressar com as pessoas, tá bom? Então, essas energias são as energias da semana, tá? E num geral, né, acho que a recomendação maior é não para não. Vai em direção que você quer, se movimenta, porque sem dúvida, gente, é o movimento que faz as coisas acontecerem. Se você ficar parado, as coisas vão acontecer do mesmo jeito, mas talvez não da maneira que você gostaria, já que você não tomou nenhuma decisão e não se direcionou para nada, né? Então, você ficar parado ou você se movimentar é uma escolha para você fazer agora no mês de outubro, certo? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que te ajude, que você anote aí, né, os pontos principais do mês como um todo, da primeira, segunda, terceira e quarta semana, para que fique ali um alertinha, né, como se fosse um lembrete daquilo que você precisa lembrar mesmo, e o sininho apitar, quando aquilo acontecer, você tá ali se auto-observando para não cair na cilada e passar no teste da vida. Eu sempre falo que tudo que acontece com a gente são testes para nossa evolução. Então, cada vez que você consegue passar por um teste, você cresce mais um pouquinho. E cada vez que você falha, você dá uma pausa e essa história vai se repetir para que você possa fazer um novo teste e aí então passar e aprender de novo. Tá? Então, use cada uma das situações como uma ferramenta de aprendizado, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, que outubro seja abençoado para cada um de vocês. E caso você tenha visto esse vídeo depois de outubro, considere 30 dias para frente, as 4 semanas que vem adiante. As leituras são atemporais, tá bom? Então, namastê e até a próxima leitura.